Boa noite a todos. Vamos começar o nosso seminário. Planejamento curricular, experiência de construção. Impressões. Para a elaboração do planejamento curricular, foi enviado de maneira remota questões a serem respondidas para a Escola X, quais os respondentes seriam a diretora, a supervisora e a professora. As perguntas foram elaboradas pelos membros da equipe e encaminhadas de forma online para 3 participantes. Participante A, a diretora da instituição, participante B, a supervisora e participante C, a professora de uma turma do primeiro ano de ensino fundamental. A escola segue as normas da BNCC com um currículo escolar feito no PCNs, Diretrizes do Governo Federal para orientar a educação no Brasil. Vamos dar início ao nosso questionário com tabulação. Na primeira questão, foi perguntado qual a concepção e os princípios que nortearam a elaboração do currículo escolar da turma. O respondente A respondeu da seguinte maneira: o currículo escolar é o caminho que o estudante deve percorrer durante sua vida na escola. Nele estão organizados os conteúdos que o aluno vai aprender ao longo do estudo. O currículo escolar é elaborado a partir do conhecimento relacionados à vivência do discente, em parâmetro com a realidade da escola. É um dos documentos que orienta o trabalho do educador. É relevante que o mesmo esteja em concordância com o projeto político-pedagógico e outros documentos importantes na área educacional. Logo, o respondente B respondeu: o plano curricular deverá refletir a concepção do educando e da sociedade de forma a organizar o trabalho na escola, a postura dos educadores e a metodologia do trabalho. Ou seja, o currículo escolar é o grande norteador de todo o processo educacional. Deverá expressar a construção social do conhecimento e propor uma sistematização do meio para que essa construção se efetive. Entretanto, o respondente C respondeu: o currículo inclui diferentes combinações de elementos e possui as funções de disciplinas, conjunto de atividades educacionais, tudo o que é aprendido na escola, função de instrução, de socialização e de estímulo, centrado no ensino e na aprendizagem. Vamos dar início ao nosso questionário com tabulação. Na primeira questão, foi perguntado qual a concepção e os princípios que nortearam a elaboração do currículo escolar da turma. O respondente A respondeu da seguinte maneira: o currículo escolar é o caminho que o estudante deve percorrer durante sua vida na escola. Nele estão organizados os conteúdos que o aluno vai aprender ao longo do estudo. O currículo escolar é elaborado a partir do conhecimento relacionados à vivência do discente, em parâmetro com a realidade da escola. É um dos documentos que orienta o trabalho do educador. É relevante que o mesmo esteja em concordância com o projeto político-pedagógico e outros documentos importantes na área educacional. Logo, o respondente B respondeu: o plano curricular deverá refletir a concepção do educando e da sociedade de forma a organizar o trabalho na escola, a postura dos educadores e a metodologia do trabalho. Ou seja, o currículo escolar é o grande norteador de todo o processo educacional. Deverá expressar a construção social do conhecimento e propor uma sistematização do meio para que essa construção se efetive. Entretanto, o respondente C respondeu: o currículo inclui diferentes combinações de elementos e possui as funções de disciplinas, conjunto de atividades educacionais, tudo o que é aprendido na escola, função de instrução, de socialização e de estímulo, centrado no ensino e na aprendizagem. A segunda pergunta aborda: a escola é composta por pessoas de diferentes formações socioculturais. A diversidade está presente na linguagem, nos conhecimentos, nos valores, nas vivências, na significação do mundo que cada um faz. Partindo desse pressuposto, como apresentar um currículo homogêneo para classes de alunos heterogêneos? O respondente A: para lidar com a diversidade dentro do âmbito escolar, não é uma tarefa fácil, mas cabe aos educadores serem flexíveis, conhecer metodologias e técnicas diversas de ensino, utilizar mais de uma linguagem,
ter fácil adaptação, assim como propor atividades que façam sentido para seus aprendizes. Já o respondente B, tendo em vista as leis e políticas educacionais que envolvem a nossa regionalidade e de que a escola é para todos e incluir é preciso, é importante que todos da comunidade escolar adotem um sistema educacional que atenda e reconheça as diferenças individuais, bem como as respeite na tentativa de adaptar-se às particularidades e especificidades de cada educando, no qual as diferenças se completam, tornando o currículo aberto e flexível, sendo assim cumprindo a sua função formativa, educativa, social e cultural. Respondente C. Para tanto, o currículo requer a visão de uma escola criativa, ousada e com uma nova visão de desenvolvimento das potencialidades de cada um. Questão 3. Como pode-se saber que os objetivos educacionais estão sendo alcançados? O respondente A diz que os objetivos educacionais são os resultados que o educador espera alcançar por meio do que é ensinado. Portanto, deve-se apreciar a aprendizagem dos estudantes na fase inicial do processo e em outras posteriormente para identificar as mudanças que possam estar acontecendo. Assim, determinar se houve modificações. Este é um processo constante por parte de toda a equipe pedagógica da escola. O respondente B aborda que a aprendizagem escolar está intrinsecamente vinculada ao currículo, e este é o grande norteador de todo o processo educacional da escola. Ele também é de suma importância para a vida e para o planejamento do docente, pois ele que possibilita ao professor uma organização fixa dos conteúdos e das atividades, de forma clara, crítica, autônoma, reflexiva, ativa e democrática no contexto escolar, possibilitando assim a condução e direcionamento de todo o processo em prol ao ensino-aprendizagem e ao desenvolvimento significativo dos discentes na sociedade, observando se os objetivos educacionais estão sendo alcançados por meio das avaliações. Já o respondente C disse que, através dos resultados educacionais, que tem por objetivo utilizar os indicadores de desempenho como base para traçar estratégias pedagógicas que otimizem o processo de ensino-aprendizagem. Com base nessas respostas, montamos o nosso gráfico. De azul corresponde o respondente A, de laranja corresponde o respondente B e de cinza o correspondente C. Podemos ver, de uma forma resumida, que, de azul, os objetivos educacionais são os resultados que o educador espera alcançar por meio do que é ensinado, e de laranja, por meio das avaliações, e de cinza, através dos resultados educacionais. Dando continuidade ao nosso questionário, na questão 4, em quais teorias curriculares essa instituição se inspira? As tradicionais, críticas ou pós-críticas? O respondente A afirma que na teoria curricular pós-crítica existe uma continuidade do currículo crítico, porém com avanços em que, além do aluno manter constante diálogo com o professor e com o grupo, precisa desenvolver autonomia no seu processo formativo, ou seja, está em constante busca pelo conhecimento. Para o respondente B, a escola defende uma linha de trabalho partindo de uma pedagogia libertadora, que, segundo Freire, em 1989, é o ato ou efeito de educar-se. É um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano. A escola deseja oferecer ao educando uma educação de qualidade e libertadora. Freire, 1989. Assim, essa tendência pedagógica progressista, libertadora, está diretamente ligado à teoria crítica. Já para o respondente C, fundamentamos a nossa praxis nas teorias pós-críticas. Então, fazendo uma análise do nosso gráfico agora, podemos notar que a maioria respondeu que são as pós-críticas e apenas um respondeu que são as críticas e as tradicionais não ficou com nenhum voto. Questão 5. De uma maneira geral,
Quais são as atribuições de cada em relação ao currículo? De azul corresponde aos particulares de cada escola, que se baseia nos próprios colaboradores da escola, os gestores, professores, auxiliares de apoio e também os alunos dos seus pais. O respondente A, ele concorda com essa alternativa e completa. A qualidade das relações construídas na escola está diretamente ligada às características de cada uma dessas pessoas. Por isso, é necessário cuidado e boa condução nos processos de atendimento e comunicação interna e externa. A escola, num todo, é voltado para as relações pedagógicas. São diversas, quais sejam: relação direção-professor, professor-professor, aluno-aluno, professor-aluno, direção-pais. Todos, de certa forma, atribui em relação ao currículo. Já a parte laranja no nosso gráfico correspondem cumprir o seu papel de participante, analisando e observando as suas competências, os conceitos, processos, princípios e técnicas. O respondente B, ele concorda e completa dizendo: de forma a oportunizar condições de conhecimentos para educandos na busca de abranger e atender às diversas realidades sociais existentes de maneira ampla, real, significativa, reflexiva, dinâmica, democrática, inclusiva, ética e moral. Na parte cinza, corresponde todos os profissionais da escola são corresponsáveis pela organização e construção do currículo. O respondente C afirma que todos os profissionais da escola são corresponsáveis, então eles concordam com essa alternativa. Questão 6. Quais as maiores dificuldades encontradas para a realização do currículo? De azul, interação de características regionais no currículo. De laranja no nosso gráfico, definição do material didático. E em cinza, corresponde à adoção de novas práticas pedagógicas. Então, vamos entender mais sobre o ponto de vista dos nossos respondentes. O respondente A. Na elaboração de um novo currículo, adequação do projeto político-pedagógico, integração de características regionais no currículo, formação continuada, definição do material didático, construção de um currículo contextualizado, incorporação da tecnologia no ensino, problemas de comunicação, incentivar a participação dos pais na rotina escolar, lidar com a evasão escolar, introduzir tecnologias nas rotinas administrativas. Logo, o respondente B, destinando-se a apoiar a reflexão do educador sobre essa intencionalidade, as orientações curriculares para a educação infantil não constituem um programa a cumprir, mas sim uma referência para construir e gerir o currículo, que deverá ser adaptado ao contexto social. A maior dificuldade encontrada é a definição do material didático. E por último, o respondente C afirma que dentre as maiores dificuldades encontradas durante a reestruturação curricular, observa-se a resistência à adoção de novas práticas pedagógicas. Para finalizar, vamos fazer a análise do processo. O currículo referência o projeto político-pedagógico da escola pesquisada foi pensado de forma a desenvolver as competências e habilidades essenciais aos alunos, ou seja, a partir das premissas do trabalho em grupo, da convivência com as diferenças, da superação dos obstáculos e do exercício pleno da autonomia. Observamos também a importância do PPP e do currículo como norteadores das atividades escolares, onde a importância de sua construção coletiva é embasada na gestão democrática, planejando as atividades escolares na busca do atendimento adequado da escola frente à comunidade, na qual está inserida, buscando cumprir sua função social, que é formar para a autonomia e cidadania. Depreende-se, assim, que a fase de implementação do currículo no contexto das escolas será efetivada na medida em que o seu PPP se consolide em um processo de ação
reflexão, assumido pelo esforço coletivo e a vontade política dos autores sociais envolvidos, na qual o currículo nesse processo é elo que, se bem criado e implementado, nos levará a um processo de ensino-aprendizado que apresente resultados. Deve ser também funcional, promover não só a aprendizagem de conteúdos e habilidades específicas, mas fornecer a aplicação e integração desses conhecimentos. Para finalizar, vamos fazer a análise do processo. O currículo referência o projeto político-pedagógico da escola pesquisada foi pensado de forma a desenvolver as competências e habilidades essenciais aos alunos, ou seja, a partir das premissas do trabalho em grupo, da convivência com as diferenças, da superação dos obstáculos e do exercício pleno da autonomia. Observamos também a importância do PPP e do currículo como norteadores das atividades escolares, onde a importância de sua construção coletiva é embasada na gestão democrática, planejando as atividades escolares na busca do atendimento adequado da escola frente à comunidade, na qual está inserida, buscando cumprir sua função social, que é formar para autonomia e cidadania. Depreende-se, assim, que a fase de implementação do currículo no contexto das escolas será efetivada na medida em que o seu PPP se consolide em um processo de ação-reflexão, assumido pelo esforço coletivo e a vontade política dos autores sociais envolvidos, na qual o currículo nesse processo é elo que, se bem criado e implementado, nos levará a um processo de ensino-aprendizado que apresente resultados. Deve ser também funcional, promover não só a aprendizagem de conteúdos e habilidades específicas, mas fornecer a aplicação e integração desses conhecimentos. E finalizamos o nosso seminário, e os cursistas responsáveis pela apresentação e elaboração desse seminário são Adriana, Eduarda, Marineide, Nair, Sara, Thaís e Tatiane. Desejo a todos uma boa noite e agradeço pela atenção.